Um outro grupo de células, ela precisa sofrer informações de um órgão linfóide, que é o timo. Então, essas células, elas vão migrar da medula óssea até o timo, mas não aleatoriamente. Como é que elas migram para o timo? Através de receptores de superfície, que são chamadas as moléculas de ligação intercelular, o ICAM, molécula de adesão intercelular. Então, essas células vão migrar ao timo, chegando no timo, na entrada da córtex do timo, então elas deixam de chamar células comprometidas linfóides e passam a chamar timócitos. Elas entram então na córtex tímica e aí, através do seu contato com a célula epitelial tímica e de produtos produzidos pela célula epitelial tímica, elas vão se tornando imunitariamente competentes. E essa competência imunitária, ela é vista através de exposição de glicoproteínas na sua superfície, ou seja, a interrelação entre os timócitos da córtex do timo com a célula epitelial tímica, elas vão sofrendo transformações e estimulação e vão apresentando encaixo na sua superfície grupos de glicoproteínas. E essa palavra cachos vem do inglês cluster. Daí essas glicoproteínas são chamadas de CD, cluster differentiation, e vão recebendo números. Então você pode ter o CD1, CD2, CD3, CD4. Essa configuração de grupos de glicoproteínas dá ao imunologista a capacidade de saber que etapa de maturação essas células têm. Na córtex do timo, essas células provenientes da medula óssea, as células comprometidas linfóides, elas receberam o nome de timócitos. Ao entrar na córtex do timo, basicamente elas não possuem três marcadores. O CD4 é negativo, daquele cluster differentiation, o CD8 é negativo e também o seu receptor, chamado receptor da célula T, TCR, é negativo. Ou seja, essas células não são capazes não possuem a capacidade de atividade imunitária. Porém, ao contato com a célula epitelial tímica e produtos produzidos pela célula epitelial tímica, como a timosina, elas vão sofrendo uma maturação. E com a sua migração para a medula tímica, elas já passam a receber informações e estimulação que vão diferenciando essas células, os timócitos. Um grupo passa a ter o seu receptor, PCR, e a marcação CD4. E outro grupo passa a ter seu receptor PCR e a marcação CD8. Então nós dizemos que um grupo é CD4 positivo, CD8 negativo. E outro grupo é CD4 negativo e CD8 positivo. Muito bem, essas células ao migrarem para a periferia, elas vão receber então o nome de linfócitos T. O linfócito T, de origem tímica, T de timo, nós temos um grupo, uma subpopulação denominada linfócito T CD4 positivo e o linfócito T CD8 positivo. É muito interessante que antes delas migrarem para a periferia, elas são informadas basicamente de quase todas as proteínas do indivíduo que elas pertencem. O linfócito T, o timócito, que vai dar o linfócito T, ele é informado ainda na medula, ainda na córtex tímica e na medula tímica das proteínas do indivíduo que elas pertencem. Com isso, aquelas células, aqueles timócitos que são autorreativos, basicamente eles são destruídos. Isso é chamado a deleção clonal, ou seja, uma seleção positiva e uma seleção negativa. Todas as células, basicamente todas que saem do timo, todas as células T, CD4 positivo, CD8 positivas, elas saem tendo sofrido uma seleção. Aquelas que são capazes de reconhecer uma estrutura denominada HLA são selecionadas positivamente. Na segunda fase, na medula tímica, aquelas que são capazes de reconhecer uma estrutura própria HLA
foram selecionadas positivamente, mas aquelas que são capazes de reconhecer esse grupo proteico, HLA, com estrutura própria do indivíduo, são selecionadas negativamente e são destruídas. E aí elas migram para a periferia, com denominadas linfócitos T, sendo capazes de reconhecer a identificação do indivíduo, que nós podemos dizer a cadeia peptídica alfa e beta do HLA, porém não são capazes de reconhecer a proteína própria do indivíduo. Isso faz com que o nosso sistema imune, basicamente, didaticamente, não reconheceria a proteína própria do indivíduo, separando o que é próprio do que não é próprio.